Boa tarde. É com grande satisfação que damos início ao nosso webinar Tecnologias Emergentes para a Descarbonização, o papel da inovação. Este evento, que faz parte do projeto ESG Journey, é o quinto de uma série que visa não apenas explorar, mas também fortalecer o compromisso com o roteiro da descarbonização para os setores das duas rodas, mobiliário metálico e ferragens em Portugal. Gostaria primeiramente de agradecer a todos pela presença, e em especial os nossos palestrantes e oradores, convidados que compartilharão seus conhecimentos e experiências sobre a tecnologia emergente no campo da sustentabilidade e principalmente da descarbonização. E hoje nós vamos olhar para o papel da inovação, a tecnologia e também da estratégia, não apenas como um conceito abstrato, mas uma ferramenta essencial que transforma ideias práticas e concretas, capazes de acelerar essa transição para uma economia de baixo carbono. Todos nós já estamos conscientes que a descarbonização exige mudanças profundas e sabemos que essas mudanças não são fáceis, não são de uma hora para outra. Não se trata também apenas de investir em novas tecnologias, mas também mudar processos, principalmente mentalidades e muitas vezes modelos de negócio. E é nesse ponto que a inovação se torna um motor essencial. Em todo o mundo, a tecnologia emergente estão abrindo novas possibilidades para a indústria, reduzir sua pegada de carbono e também criar valor de forma sustentável. Bom, ao longo desse webinar, esperamos criar um espaço de diálogo, vai ser algo interativo, não só por ser online, vai ser aquela questão de uma conversa, um monólogo, vamos tentar fazer essa interação. Um aprendizado também sobre as oportunidades e desafios que essas inovações, estratégias e tecnologias representam para a descarbonização. Então, esperamos que todos vocês saiam aqui com novas ideias, insights profundos e, principalmente, um sentimento de que juntos podemos construir um futuro mais sustentável e com menos carbono. Afinal, a transformação que buscamos não é apenas possível, mas sim necessária. E cabe a cada um de nós, como líderes e profissionais e cidadãos, fazer parte dessa mudança. E já vou compartilhar aqui a minha apresentação, que eu vou começar. Só compartilhar aqui. Eu vou falar aqui sobre as tecnologias, inovações e estratégias na descarbonização industrial. E como eu disse, eu quero que seja algo mais interativo, então gostaria que quem estivesse participando pegasse os seus telemóveis e digitasse ou o site e colocasse esse código aqui, o mente.com, e o código aqui 43625403, ou simplesmente escanear esse código QR, que nós vamos fazer uma pequena interação antes de começar essa apresentação, para ver como é que vocês estão a pensar sobre a descarbonização, as tecnologias emergentes. E quando estiverem entrando, se, por favor, puderem clicar aqui nesse joinha ou nesse coraçãozinho, só para eu ver quantas pessoas já estão, para eu poder avançar. Eu agradeço. Já temos 3 pessoas. E a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é que antes de começar essa apresentação, queria saber qual é a principal tecnologia ou inovação ou estratégia para a descarbonização que vem na cabeça de vocês. Vocês têm aí, eu acho, 3 palavras para poderem digitar, 3 campos, e pode ser 3 tecnologias, ou uma tecnologia, uma inovação e uma estratégia, como vocês quiserem. Lembrando que essas respostas não aparecem nome, não aparece, só aparecem as respostas. Então, não se preocupem. E assim que acabarem, é só clicar em enviar, e olha, já está aqui a aparecer. Hidrogênio verde, energia solar, energia eólica. Energias renováveis. Energia solar está aqui sendo maior destaque. Quando fica maior destaque é porque tem mais pessoas a escrever a mesma coisa. Então, energias renováveis, pegada de carbono. Então, aqui vemos que temos mais energias renováveis também. Então, vemos aqui que tudo gira, pelo que vocês disseram, mais na parte da energia. A primeira coisa, quando a gente fala de descarbonização, estamos falando aqui de energia renováveis, né? Entra aqui o solar, eólica, energias renováveis. Monitorização muito bom aqui também. Hidrogênio verde. Pronto, eu vou voltar para a minha apresentação para a gente dar continuidade e depois voltamos para o Mentimeter. Pronto. Então, quando a gente fala em tecnologias, a primeira tecnologia que vem à cabeça justamente são as tecnologias limpas, né? A energia limpa, que aqui tem a solar e a eólica como exemplo, mas existem outras.
E o nosso principal ponto nessa tecnologia é a transição para energias limpas. Eu acho que é onde se começa quase tudo em todas as empresas em questão da descarbonização, é nessa transição, é sair de uma energia que emite carbono para uma energia verde ou limpa, que é a mesma coisa, que é onde a produção dessa energia não emite carbono. Não vou entrar muito em detalhes, porque nós vamos ter especialistas aqui da energia, mas basicamente essa transição, obviamente, reduz a emissão de carbono drasticamente, e também a gente consegue ter uma previsibilidade de custos. Se a gente tem os painéis solares, se a gente tem as turbinas eólicas, ou se a gente compra a energia verde, nós também conseguimos ter uma previsibilidade. Depois esse processo de transição para a energia limpa, depois a eletrificação. Depois que nós temos a energia limpa na nossa indústria, na nossa empresa, faz sentido que nós consigamos eletrificar o máximo de processos industriais possíveis. Ou seja, vão todos estar ligados à rede elétrica que emite, teoricamente, se 100% da energia for limpa, vai emitir 0% de carbono, 0 quilos de carbono. Então, quanto mais energia limpa tivermos e mais processos industriais estiver ligado a essas energias, melhor vai ter uma redução de carbono e também vai ser uma facilidade como eu disse, a integração com essas fontes renováveis. Como disse, não vou passar muito tempo aqui, porque nós vamos ter um especialista. E quando falamos em inovação, aqui eu já escrevo, dou um spoiler do que vamos falar, que é o hidrogênio verde, que também foi mencionado lá no Mentimeter, e a inteligência artificial. Quando falamos do hidrogênio verde, é um combustível que é a criação por hidrólise, né? Essa criação, por isso que é com energias renováveis, por isso que é o hidrogênio verde, tem esse nome verde, é um hidrogênio limpo. Ele serve tanto para setores que demandam de altas temperaturas, para substituir os fósseis, como o carvão e o gás natural, e diminuir drasticamente essas emissões de CO2. Serve também como combustível para transporte, principalmente de veículos pesados, como os caminhões, e, mais uma vez, para substituir combustíveis fósseis em caldeiras ou fornos industriais, onde vão para temperaturas muito elevadas. Lembro aqui que nem todas as tecnologias, inovações e estratégias servem para todo mundo. Sabemos aqui em Sines, aqui em Portugal, temos um polo de hidrogênio verde e talvez quem esteja próximo dessa região, essas indústrias, faça sentido adquirir hidrogênio verde. Talvez aqui para Águeda, talvez não faça tanto sentido pelo transporte, pela demanda de transporte e armazenamento desse hidrogênio. Então, tá aqui, faz sentido para alguns, não faz sentido para outras pessoas. Então, tem que sempre ver de fora o que faz sentido ou não para a sua empresa. E depois temos essa onda de inteligência artificial, que nós vemos que não só o chat GPT, que é onde o pessoal mais conhece, mas dá para ser usado em quase tudo no nosso mundo moderno. E como é que podemos utilizar a inteligência artificial nas nossas indústrias para a descarbonização? Então, nós podemos otimizar processos e ter uma eficiência energética com inteligência artificial. Assim, nós, como otimizamos os processos, vamos diminuir os gastos e, com isso, diminuir, consequentemente, a pegada de carbono. Podemos também monitorizar e analisar as emissões praticamente em tempo real, e isso com sensores, isso já era possível, mas com a inteligência artificial é possível ver o padrão, é possível ver se nós estamos mantendo o padrão daquelas emissões ou se saímos muito do padrão e assim podemos tomar ações rápidas para reduzir essas emissões de CO2. Previsão de gerenciamento de demandas energéticas, automação até para redução de resíduos com, de novo, a otimização dos processos. A inteligência artificial pode saber quando é a melhor hora para ligar uma máquina, em questão de energia, de gasto de energia, até de custos, também isso é possível fazer. Então, a inteligência artificial é um mundo que todos nós estamos aprendendo, que já começou desde 2016, mas só agora que chegou aqui no mundo fora, digamos assim, fora da tecnologia específica da inteligência artificial, chegou no nosso mundo real. Então, é um mundo a se explorar quando se diz inteligência artificial. E quando se fala de estratégias, aqui eu queria focar um pouco mais da minha apresentação na parte das estratégias, que é quando eu digo para a gente pensar fora da caixa, para a gente pensar o que serve para a nossa empresa, olhar de fora.
E, de novo, reforço que as estratégias que eu vou apresentar aqui são algumas só e que nem sempre faz sentido para todas as empresas, mas podemos também tomar algumas estratégias que apresentamos aqui como iniciativa para outras estratégias, ou seja, só como uma ideia base. Alguma das estratégias mais básicas ou mais faladas é a logística, na emissão de carbono. Temos aqui a otimização de rotas, transportes eficientes, ou seja, transportes já elétricos, seja caminhões elétricos, também uma redução drástica de CO2. Também é o uso de transportes sustentáveis. Quando digo uso de transportes sustentáveis, nem sempre só elétrico, mas, por exemplo, sabemos que um navio emite muito menos CO2 do que um avião, mas sabemos também que, de novo, nem sempre é a realidade para todos, né? Às vezes nós precisamos de velocidade e tem que ser um avião do que um navio, do que um comboio. Então, sabemos que cada empresa tem sua necessidade e deve ser gerida de forma a, a igualar as suas necessidades. Também pensamos também na logística em questão de armazenagem, quase que não sai. Por exemplo, tem empresas que podem estar exportando aqui de Portugal para o centro da Europa, e ao invés de estar exportando várias vezes para vários clientes lá do centro da Europa, usar um galpão e exportar uma vez só com muitos produtos e de lá fazer essa gestão quase que interna, né, do centro da Europa ali para trajetos menores. Assim diminuiria também a, a pegada de carbono da empresa, principalmente no âmbito 3. E logísticas partilhadas, empresas que estão próximas, fazer essa logística partilhada também é uma ideia. São estratégias. Outro tipo de estratégia, design, também não vou entrar muito a fundo aqui, porque nós vamos ter um especialista que vai falar sobre isso. Mas, sim, o ecodesign reduz a emissão, que é uma das estratégias aqui dessa apresentação. Quando você pensa no ecodesign, você pensa no ciclo de vida do produto como um todo. Então, você já produz já faz o design daquele produto pensando em como ele vai ser usado, como ele vai ser transformado, como ele vai ser para o fim de vida. Então, isso também faz uma eficiência de recursos. Você não vai precisar usar recursos que já não estão esperados. Você já consegue ter essa previsibilidade. Também é uma inovação de processos sustentáveis, e também fechamos o ciclo da economia circular. Então, quando a gente consegue fazer um design já pensando no fim de vida, a gente já consegue saber o que vai fazer no fim de vida, se vai reciclar, se vai reutilizar, se vai usar como outra fonte de uso, né, reusar. E também o ecodesign alinha com a regulamentação e pressão do mercado que nós vemos aqui na Europa. Muita gente já anda perguntando aqui a Bimota como é que está a questão do ecodesign, da diretiva do ecodesign, do direito de reparo. Então, isso tudo também, os regulamentos daqui da Europa estão pressionando para que as empresas se encaixem nesse ecodesign para poder diminuir a pegada de carbono. Já falei um pouquinho da economia circular no slide anterior, mas sim, a economia circular pode ser tanto partilhada como só pensar no ecodesign, ou seja, só o seu produto, mas também partilhada entre empresas, o que pode ser o fim de vida de um produto meu, o que seria resíduo, pode ser a matéria-prima ou próximo disso da empresa que está meu vizinho ou próximo disso. Sabemos que também isso esbarra em questões legais, não é tão simples assim como é na teoria, precisa de legislações e que precisa como é que se diz o nome? De licenças para poder fazer isso, mas são ideias, são estratégias. De novo, essas estratégias podem ser boas para um, não boas para outro, e pode ser também só uma ideia que gere uma nova estratégia. E sim, a eficiência energética da economia circular é muito maior do que uma economia linear. E aqui eu vou contar uma historinha de alguns de vocês talvez já conheçam, que em 2004 a UPS decidiu que os caminhões, as carrinhas não poderiam virar à esquerda. E isso é um pouco estranho no começo, quando a gente se ouve só isso, mas o que acontece? Quando você vai virar à esquerda, você fica mais tempo parado, seja por causa do trânsito ou por causa do semáforo. Então, ao não virar à esquerda, você teoricamente tem mais tempo, mais tempo andando sem parar. A segurança, também foi feito um estudo que os acidentes virando à esquerda é muito maior, porque você vai cruzar com outra linha, com outra faixa, do que virar à direita. Eles usaram rotas inteligentes com as tecnologias
para adaptar a só essa filosofia de virar à direita, e é uma inspiração para o futuro mais verde. Aqui foi feito um estudo, só para vocês terem uma ideia, do mesmo trajeto, ou seja, do ponto A até o ponto B, do ponto inicial até o ponto final, normalmente, ou seja, virando à esquerda e direitas ou só virando às direitas. E aqui você pode ver que a distância foi muito maior virando só à direita. O tempo foi maior também, virando à direita. Vemos aqui na terceira linha, quantidade de direitas e esquerdas que foram viradas. No caso da direita foram 23 e só uma esquerda, provavelmente porque era impossível, era preciso. Mas quando a gente vai no consumo de combustível, nós vemos que nós temos ali 3% a menos só nesse percurso. E, de novo, isso faz sentido para todo mundo? Não faz sentido para todo mundo. Eu, como autônomo, não faz sentido. Eu com o meu carro, não faz sentido eu ficar virando só à direita, vou gastar muito mais tempo, gastar é, uma distância maior para talvez o consumo de combustível ser menos. E eu digo isso para as empresas também. Mas, no caso da UPS, que pode ser o caso da sua empresa, faz todo sentido, porque eles têm milhares e milhares de caminhões, milhares e milhares de carrinhas todos os dias. Então, se você consegue diminuir 3% nesse trajeto, 4% no outro, e assim vai durante um ano, isso são economias gigantescas, gigantescas de dinheiro, né? Digamos em dólar, e também da pegada de carbono. Então, assim, essa historinha que eu queria contar é mais para vocês terem uma ideia e uma inspiração. Uma outra, uma outra história que aconteceu aqui já em Portugal, uma empresa aqui de Portugal que a gente teve conhecimento, é uma eficiência interna. O que que acontecia? Nessa empresa nós tínhamos uma máquina, uma linha de produção que tinha parâmetros específicos de temperatura, pressão, e toda vez que alguma coisa saía desse parâmetro, seja por erro manual, erro da máquina, pronto, algum operador fez alguma coisa, o responsável dessa máquina ia lá para poder consertar a máquina. Então, sempre que acontecia alguma coisa, esse responsável ia para lá. Só que notaram que ele estava indo várias vezes durante o dia. E aí começaram a cronometrar e perceberam que ele demorava cerca de 3 minutos para ir até a máquina. Então, isso dá 6 minutos entre o escritório dele e a máquina, indo e voltando. E durante um dia, ele demorava ali por volta de 30 minutos a 1 hora só para fazer esse trajeto. E no final do mês, se a gente botar na ponta do lápis, isso dava de 10 a 20 horas só de trajeto, só o trajeto. Então, essa empresa percebeu que não só estava perdendo tempo, como estava pagando de 6% a 12% do salário desse responsável apenas para ele andar esse trajeto. E uma coisa muito simples que fizeram foi simplesmente trocaram o escritório dele para muito mais próximo. E assim ele conseguia consertar muito mais rápido, e aí tivemos alguns benefícios. O salário foi muito mais bem aproveitado, tiveram 3% na produção anual, porque a máquina não ficava muito tempo parado, e também uma redução de 1% da energia consumida anualmente. Por quê? Porque ele consertava tão rápido, digamos assim, não perdia tanto tempo, que a máquina não esfriava, ela não precisava perder tanto tempo para aquecer, gastar tanta energia para aquecer, e perceberam que só com essa mudança simples de paradigma podia ter esses benefícios todos. E agora eu queria voltar lá para o Mentimeter. Eu queria fazer mais duas perguntinhas para vocês. Pronto. Quem já entrou no Mentimeter aí, atualmente, a pergunta é basicamente assim: atualmente, no âmbito da descarbonização, qual seria o mais importante para a sua empresa nesse momento? E temos aí 100 pontos, cada um tem 100 pontos para distribuir entre tecnologia, inovação e estratégia. Ou seja, se você assume que 60% é tecnologia, você coloca 60 pontos e assim sucessivamente. Então, estamos vendo aqui que por volta de 40, claro que ainda está se mudando, mas a estratégia está ganhando aqui, a tecnologia em segundo, inovação em terceiro. E, e acho isso pertinente, ainda bem que eu foquei mais nessa parte da estratégia, né? Porque acho que sim, a estratégia, pelo menos no momento atual que vivemos,
é o principal ponto. Nós primeiro temos que ter a estratégia para depois focar na tecnologia certa e, quem sabe, na inovação. E já tem pessoas respondendo. Acho que já temos 9 pessoas respondendo. Pronto. Depois, todas essas respostas vão ficar na apresentação, que eu vou partilhar com vocês. E a última pergunta que eu queria fazer para vocês é: onde é que está a sua empresa, onde é que sua empresa se encontra no caminho da descarbonização hoje? Ou seja, o zero é ainda não começamos, não sei se é 10 ou 15 ou 20 ou 5, ou seja, é net zero, ou seja, estamos perfeitamente já, não produzimos nenhuma emissão de carbono, ou seja, net zero, o equilíbrio no caso, né? Produzimos o que gastamos e assim a gente tem uma ideia mais ou menos de onde estamos aqui, as empresas participantes, no caminho da descarbonização. Não tem um número exato, claro, não quer dizer que o 4 é porque já faz isso ou isso, é só para ter uma noção aqui numa linha. Temos 7 respostas, espera mais só um pouquinho e temos aqui 9 respostas já, e aqui o resultado é 3,3. Então ainda estamos muito no começo, o que também é bom, porque essa é a ideia do projeto. Vamos guiar vocês durante esse processo todo. Vou fechar aqui, voltar à minha apresentação. Pronto, então o meu recado só para finalizar aqui minha apresentação é pensar fora da caixa, como eu disse diversas vezes aqui, e entender o que serve para você, o que serve para a sua empresa. Algumas pessoas podem conhecer esse senhor aqui, o Ram Charan. Ele é autor de vários livros, consultor, mas um dos livros mais importantes ou que mais conhecidos dele é o que o CEO quer que você saiba, que é assim como funciona a empresa. E recomendo, já é uma recomendação de livro aqui para quem gosta de livros. E basicamente o que ele diz é: recue um passo e obtenha um panorama geral do seu negócio. Ao eliminar a complexidade, você terá uma visão clara do que está acontecendo no mundo real. E é isso que eu tentei passar aqui nessa minha breve apresentação, é tentar ter ideias, usar estratégias até para novas estratégias, pensar na sua situação, mas ver um pouco de fora, sem pensar na complexidade toda. Como é que vai ser para instalar isso, essa nova estratégia aqui, temos que fazer. Pensa de fora, vê primeiro o que a sua empresa precisa, o que você acha que precisa, e depois foca na complexidade. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aberto para ele. Se não, passamos para o próximo orador e quando ele acabar também abrimos uma outra sessão de perguntas e fazemos assim, sempre no final de apresentação, sessão de perguntas. Tá? Deixa eu ver só aqui no chat, aqui foi o Pedro que eu pedi para colocar. Então, sendo nesse caso, eu vou passar a palavra para o Jesus Freire, que vai falar um pouquinho, o Jesus, que é o secretário-geral da AMBI, lá na Espanha, e vai fazer uma apresentação aqui sobre um projeto que ele está liderando. Boa tarde, Jesus, e obrigado. Obrigado, Ramón. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Bimota por la invitación. En AMBE somos la asociación hermana de Abimota en España. Y también, en primer lugar, quería pediros disculpas por hacer esta presentación en español, porque, bueno, a pesar de que mi apellido es portugués, mi apellido Freire, y que he nacido a pocos metros de Portugal, en Ayamonte, mi español, perdona, mi portugués y mi portuñol no es lo suficientemente bueno como para hacer una presentación pública. Así que, bueno, intentaré hablar despacio y, de nuevo, disculpas por no poder hacer la presentación en portugués. Como bien ha dicho Ramón, mi nombre es Jesús Freire, yo soy el secretario general de AMBE, que es la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, el equivalente a Bimota en Portugal. Y bueno, el motivo de la invitación hoy es hablar un poco sobre los proyectos que estamos llevando a cabo sobre reducción de emisiones de CO2 y sostenibilidad, pero antes quería daros una pequeña introducción a la asociación, a AMBE, a lo que hacemos y también a la situación de la industria de la bicicleta en España. Nosotros en AMBE somos la voz del sector de la bicicleta en España. Somos una asociación sin ánimo de lucro y está formada por empresas, más de 80 empresas que producen, importan y distribuyen bicicletas
componentes y accesorios para bicicletas en España. Tenemos dos objetivos principales: promover el uso de la bicicleta como medio de transporte, ocio, turismo y deporte, es decir, hacer crecer el mercado de la bicicleta, y también, por supuesto, defender los intereses del sector, promover políticas públicas ante administraciones públicas y organismos privados. Como una breve introducción a cuál es la situación del sector de la bicicleta en España, la industria, que en muchos casos es muy desconocida. Portugal sois ejemplo internacional de una gran industria de la bicicleta. España obviamente tiene una gran tradición, marcas muy reconocidas, pero en muchos casos no se conocen los datos. La industria en España está formada por más de 400 empresas. De ellas, 190 son productores nacionales de bicicletas, componentes y accesorios para bicicletas. Tenemos en España una extensa red de tiendas y talleres de bicicletas, más de 3.100 puntos de venta y reparación, y el sector emplea a más de 24.000 personas de manera directa. Cabe destacar en España que, aunque tenemos unos niveles de producción modestos, sí que son importantes. La producción de bicicletas en España en valor, según los datos del Ministerio de Industria y Turismo, se ha más que duplicado desde los datos previos a la pandemia. 2022 fue el mejor año de la historia, con 250 millones de euros de valor de la producción. Y esto, como sector en España, también nos hace sentirnos más responsables de la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista de la producción de un vehículo, como es la bicicleta, que es sostenible en su uso, no conlleva emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero en su uso, pero sí que a la hora de producir tenemos que ser conscientes, ¿no?, de los efectos que tiene los materiales que usamos, los modos de producción que utilizamos y cómo lo hacemos. Ya tenemos datos de 2024, continúa esta senda, se mantiene la producción de bicicletas, como decía, en unos datos históricos para nuestro sector en España, y esperamos además que se vaya afianzando con el tiempo. Nosotros en AMBE también producimos un informe del sector de la bicicleta. Todos los años compartimos datos de mercado que compartimos con las empresas que forman parte de la asociación, y también tenemos disponible un resumen para que se pueda conocer mejor el peso específico del sector y el valor del sector en España, y también su trayectoria y sus tendencias. Aquí, como podéis ver, en el año 2023 el sector en España facturó más de 2.475 millones de euros. Es el cuarto mejor año en la historia, y como podéis ver, si lo comparamos a 2019 prepandemia, pre-COVID, estamos aún más de un 30% por encima en facturación sell-out del sector de la bicicleta. Esta facturación incluye bicicletas, componentes y accesorios, y como os decía, son datos de sell-out. También producimos en nuestro informe del sector un informe sell-in. En el histórico de venta de bicicletas también estamos en una situación parecida a la previa a la pandemia, con datos de venta muy parecidos a los del 2019, con más de 1.220.000 bicicletas vendidas en España, tras 3 años de récord, como fueron 2020, 2021 y 2022. Y bueno, una vez hecha esta breve introducción sobre AMBE, lo que hacemos, y también un poco sobre la situación del sector en España, me gustaría hablaros un poco más de este proyecto Green Steel, o Acero Verde, que hemos estado llevando a cabo durante el último año y medio. Es un proyecto financiado por la European Climate Foundation, con los que tenemos dos proyectos: uno sobre reducción de emisiones de CO2 ligadas a las ayudas a la compra de bicicletas eléctricas, una medida que ya el Gobierno de España ha anunciado, usando nuestro estudio como ejemplo a la hora de tomar esa decisión sobre la reducción de emisiones de CO2. Y el otro proyecto más industrial, que es este proyecto que venimos a presentar hoy, es un proyecto sobre la reducción de las emisiones de CO2 de la industria de la bicicleta en la parte de la cadena de valor que afecta a la producción, el origen de este acero, el tipo de acero que se usa y la producción de componentes para la producción de bicicletas a nivel europeo.
el acero verde, y aquí me ha gustado mucho la presentación de Ramón, porque ha mencionado algunas cuestiones como las fuentes de energía renovables, pero también el hidrógeno verde para usar calderas y hornos industriales. También se ha mencionado la eficiencia o incluso el ecodiseño de los productos. El acero verde no es más que acero, steel, que se ha producido usando fuentes de energía renovable. Por ejemplo, hidroeléctrica, muy conectada con la producción de hidrógeno verde, pero también solar o viento. El objetivo del proyecto es establecer una estimación de cuál es la cantidad de acero que se usa por la industria de la bicicleta a nivel europeo. Era un proyecto a nivel estatal, a nivel de España, pero finalmente decidimos abordarlo con una perspectiva europea porque los datos eran más claros, era un proyecto más ambicioso y además nos permitía evolucionarlo de cara al futuro para estudiar otros materiales. Hemos realizado esta estimación a través de una encuesta a las empresas del sector de la bicicleta en toda Europa, con la colaboración además del grupo de trabajo de sostenibilidad de Conevi CI, del que tanto Avimota como AMBE y muchas empresas forman parte. También hemos intentado recabar información sobre el origen del acero que se usa por parte de la industria europea de la bicicleta, algo bastante más difícil. Y también, como tercer paso y fundamental, ser capaces de estimar, calcular el ahorro de emisiones de CO2 si reemplazamos acero tradicional por acero verde. Es decir, si podemos usar dentro de la industria, conociendo qué cantidad de acero usa la industria europea de la bicicleta, el potencial para reemplazar este acero por acero verde que se produce usando energías de origen renovable. Entonces, para realizar esta estimación, lo que hemos hecho es, contando con un grupo de trabajo, tanto un grupo de trabajo sostenibilidad a nivel de España, a nivel de AMBE, como con el grupo de trabajo de sostenibilidad de Conevi CI, hemos sido capaces, usando también datos del Eurostat, de hacer una encuesta que se ha repartido con todo el sector a nivel europeo para recabar información sobre el porcentaje de uso de acero por parte de la industria europea de la bicicleta en 13 componentes básicos que forman parte de una bicicleta, ¿no? Entre ellos, pues aquí no sé si la diferencia entre el español, el inglés y el portugués, pero bueno, los platos de las bicicletas, las horquillas, los cuadros y también piñones, bujes, etcétera. Con esto éramos capaces de estimar por primera vez cuál es el peso específico del acero dentro de la producción de bicicletas en comparación con otros materiales que quizás son más populares, como puedan ser el aluminio o incluso también en muchas gamas de bicicletas el carbono. Esto nos ha permitido hacer una primera aproximación, una primera estimación del acero usado anualmente por la industria de la bicicleta europea para la producción de bicicletas. Este trabajo realizado en la primavera de 2024 ha tenido como objetivo esta estimación de aproximadamente 59.000 toneladas de acero usados por la industria europea de la bicicleta cada año. Además, esto nos ha permitido también conocer que el peso específico del acero es especialmente importante en la producción de platos y cigüeñales, también en las horquillas o forks, en los cuadros, lo digo en inglés por si en portugués la diferencia con el español es más amplia, con palabras tan concretas, los frames, y los hubs and sprockets, que serían en español piñones y bujes de estas bicicletas. Por supuesto, todos los 13 componentes tenían una mayor variabilidad en porcentaje de acero, no todos tienen además el mismo peso. Por ejemplo, aunque menos del 20% de los cuadros de bicicletas son de acero, su peso específico en toneladas es muy importante. Esto también nos ha permitido identificar que solo ya 4 componentes de estos 13 son el 60% del acero usado por parte de la industria de la bicicleta a nivel europeo. Y son estos componentes que os he ido mencionando, que son los platos, horquillas, cuadros, piñones y bujes. Son más de 36.000 toneladas de estas casi 60.000 toneladas de acero que usa la industria anualmente. Además,
usando una herramienta de cálculo disponible por parte de las Naciones Unidas, hemos sido capaces de estimar las toneladas de CO2 que emite la industria europea de la bicicleta para su producción anual de bicicletas y el impacto que tiene el uso del acero. Este impacto es cercano a las 80.000 toneladas de CO2 anuales. Y en base a esta estimación hemos sido también capaces de hacer un primer cálculo de cuál es el potencial para reemplazar este acero tradicional por acero verde o acero producido con fuentes de energía renovables. Y la estimación de este ahorro sería pasar de casi unas 80.000 toneladas de CO2 anuales a algo menos de 10.000 toneladas. Es decir, incluso usando el acero verde, la producción de CO2 es muy elevada. Aquí varios aspectos que también hemos identificado durante el proyecto es que el acero no es tan importante para la industria de la bicicleta, lo es, pero no en comparación con otras industrias, pero sí tenemos que ser conscientes de que la industria del acero es una de las principales contribuyentes a las emisiones de CO2 en el mundo. De ahí el interés de la European Climate Foundation de explorar por industria dónde podemos llevar a cabo procesos de transformación que nos permitan pues, ser más eficientes, emitir menos emisiones de CO2 y también transitar hacia una mayor sostenibilidad. El potencial de ahorro por el uso de este acero verde podría reducir estas emisiones, como habéis visto, en torno, bueno, o hasta sería el máximo un 82%. De esa manera, aun siendo el acero menor su peso específico en la industria de la bicicleta en comparación con el aluminio o el carbono, sí que nos permitiría avanzar en esa descarbonización. Y bueno, antes de finalizar, querría también comentaros que os he ido avanzando, he mencionado el aluminio y el carbono, porque somos conscientes del peso que tiene y también, por ejemplo, el carbono en algunas familias de bicicletas. Nos gustaría también usar la experiencia de este proyecto para seguir abordando este trabajo con el acero, pero también hacer una primera estimación del peso específico del aluminio en las emisiones de CO2 de la industria de la bicicleta a nivel europeo, incluso hay planes de hacerlo a nivel global, y también del carbono, para de alguna manera ser capaces de identificar estas materias primas fundamentales para la industria de la bicicleta y su peso específico en la contribución a las emisiones de CO2 y de esa manera como industria poder abordar la transición hacia una mayor sostenibilidad y una reducción en estas emisiones. Bueno, eso sería todo por mi parte, obrigado. Estoy abierto, obviamente, a preguntas en inglés, español o portugués y tenéis también mi email de contacto, jesus@asociacionambe.com, por si queréis saber más sobre el proyecto o sobre cualquier otro ámbito de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Obrigado. Obrigado, Jesus. Se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, sinta-se à vontade para levantar a mão ou para depois escrever também. Caso a apresentação do próximo convidado comece e vocês ainda têm uma pergunta para o Jesus, podem colocar aqui, depois a gente volta. Então, nesse caso, eu vou passar... temos aqui a Rita. Então, vou dar permissão aqui para a Rita abrir a câmera e o microfone, se quiser, e poder interagir. Força, Rita. O microfone está desligado, Rita. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Es un placer verte aquí con Abimota, haciendo una charla muy interesante. Encantada de escuchar sobre el acero verde y me parece que hay buenas noticias cuanto a la reducción de emisiones de CO2. Me gustaría saber un poco cómo está la movilidad sostenible dentro de la industria. Es algo que me preocupa bastante cuando llego a las fábricas portuguesas.
prácticamente no veo bicicletas ni hay dificultades también en los transportes públicos que no llegan a las fábricas y entonces la mayoría de los empleados van en coche. Me gustaría saber un poco cómo es la situación, el panorama en España. Si AMBE y si la industria, vuestras 400 empresas, están haciendo algo y si podrás compartir un poco si hay algunas iniciativas de promoción de la movilidad sostenible, porque la verdad es que he visto lo que ha pasado en Valencia y cómo la bicicleta está siendo un poco un medio de transporte fundamental para llegar a sitios imposibles de llegar en coche. O sea, como plan de contingencia, creo que nadie había pensado que la bicicleta podría, de hecho, resolver bastantes problemas. Muchas gracias, Rita. Bueno, en primer lugar, encantado de verte de nuevo. Bueno, Rita y yo nos conocemos de hace muchos años, un placer volver a coincidir. Y sí es verdad que, como te comentaba al inicio de la presentación, hay dos ámbitos. Hemos trabajado en la reducción de emisiones de CO2 desde el punto de vista de la movilidad con las ayudas a la compra de bicicletas y otro que es más en la cadena de valor de la industria con la producción. Luego, respecto a lo que comentas y los planes de movilidad de las empresas del sector españolas, somos conscientes de que podemos hacer mucho más y probablemente la situación es muy parecida a Portugal. Somos una industria muy ligada al deporte, el uso de la bicicleta más bien ligado al deporte y al ocio, no tanto a la movilidad, pero eso está cambiando. Nosotros tenemos una iniciativa que quizás tú conoces, Rita, porque el origen es la European Cyclist Federation, tenemos una empresa asociada a AMBE que es bike friendly y ellos Ujú. ofrecen un servicio que es el Cycling Friendly Employer. Entonces, las empresas asociadas a AMBE se pueden unir a este esquema para potenciar planes de movilidad en bicicleta, aparcamientos seguros, sistemas de incentivos que les permitan incrementar el uso del modal share de bicicleta también en las fábricas. No siempre es fácil porque normalmente en España las fábricas de bicicletas están situadas en lugares muy mal accesibles en bicicleta, Como en Portugal. exacto, con pobre transporte público, pero sin duda creo que tenemos la responsabilidad de contribuir a cambiar eso. La Ley de Movilidad Sostenible de España va a obligar a las empresas con 500 empleados o más a tener un plan de movilidad sostenible y nosotros, aunque defendemos los intereses de las empresas, hemos pedido que ese plan sea obligatorio para empresas de más de 100 empleados y para las demás voluntarios y con ayudas públicas. Y por último, y debería a lo mejor haber empezado por eso, obviamente lo que ha ocurrido en Valencia es la mayor catástrofe en la historia de España y no sé si sois conscientes de la envergadura, pero es algo de una magnitud que nunca hemos vivido en España. Y si nos importa, voy a compartir con vosotros un enlace, porque bueno, hemos hecho una petición a todas las empresas en España a apoyar a la gente que en Valencia está usando las bicicletas para ayudar con esta catástrofe. Y muchísimas empresas han contribuido con prestando bicicletas, accesorios, kits de reparación. Y bueno, os voy a dejar el enlace por si puede ser del interés de algún participante. Muchas gracias, Rita. Gracias, Jesús. Muito obrigado. Pronto, se alguma empresa também tiver interesse e quiser entrar em contato com o Jesus ou entrar em contato comigo e eu passo para o Jesus também, fiquem à vontade sobre essa questão. Se ninguém mais tiver perguntas, já vou passar a palavra agora para o João Reis, que vai falar um pouquinho sobre energia. Estão a ver a apresentação? Sim, mas não em modo apresentação. Ah? Agora sim. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui o convite da Abimota e do Ramon Carvalho. E, no fundo, aqui o que nos traz aqui é um caso prático na área da descarbonização e vou falar um bocadinho também da descarbonização, daquilo que nós fazemos na Energicon. Eu sou responsável por uma área que se chama Descarbonização, Inovação e Sustentabilidade e, como vão ver, isto, para o bem e para o mal, está tudo ligado.
Pronto, em primeiro lugar, o porquê descarbonizar? A primeira situação tem a ver com o planeta hoje e no futuro. Portanto, a situação do nosso planeta é alarmante. E, portanto, estávamos agora aqui a falar do que aconteceu em Valência e, efetivamente, não há dúvidas do porquê. Pronto, e a verdade é que nós vamos ver estas consequências das alterações climáticas cada vez com maior periodicidade e os extremos constantemente a aumentar. Por isso é que eu às vezes acho piada quando as pessoas dizem que para implementar a descarbonização vai custar não sei quantos milhões, é começar a fazer as contas aqui às últimas décadas e ver o que é que já se está aqui a pagar. E, portanto, é fundamental quando falamos na descarbonização a eliminação do consumo de combustíveis fósseis. Não é de um dia para o outro, é evidente que não, mas este tipo de webinar certamente que pode ajudar e todos nós podemos ajudar também. Portanto, uma das situações da descarbonização tem a ver com o planeta, e há uns anos atrás nós falávamos dos problemas que viriam no futuro, isso já terminou. Os problemas já são hoje e, portanto, não temos que esperar muito. Por outro lado, e visto que isto tem a ver um pouco com a parte da indústria, há aqui uma alteração em termos de diretivas europeias e a parte daqui da pressão financeira ou da banca, que cada vez está a exigir mais indicadores relativamente à parte da sustentabilidade e da descarbonização. E, portanto, quem não os tem, quem os faz erradamente, poderá estar aqui a limitar empréstimos e as suas condições financeiras, e o normal, obviamente, é que uma empresa possa aceder ao crédito bancário, isso é o mais normal possível. E também é importante que tenha as melhores condições. Portanto, é uma área importante para as empresas perceber, e está-se a começar a notar neste último trimestre, que esta pressão da banca será cada vez maior também, fundamentalmente por causa do risco. O risco poderá aumentar muito para as empresas que simplesmente não estejam a olhar para este tema. Por outro lado, tudo que estamos a falar em gases de efeito de estufa e a emissão, mais fundamentalmente na emissão de CO2, terá um custo. E, portanto, este custo, quer na questão do custo final da energia, serão as indústrias que depois e os consumidores finais que o vão pagar. Portanto, é importante entender que se neste momento, muitas das vezes, fazemos contas, e bem, obviamente, ao que é que custa fazer uma transformação, uma alteração, no futuro, tudo que seja, e voltamos sempre aos combustíveis fósseis, poderão ter aqui um custo muito maior do que aquele que é. E é o que vai também fazer aqui a diferença. O terceiro tema seria a pressão comercial e da sociedade. Portanto, nós aqui na Energicom estamos a trabalhar muito com esta área, quer da descarbonização, quer da sustentabilidade, em clientes nossos, que os clientes deles estão a exigir este avanço e este caminho. Portanto, a nível de parte comercial, estamos a falar numa indústria, esta questão financeira, mais a parte comercial, em que os clientes finais cada vez mais vão exigir isso, eu diria que está aqui o cerco feito para que as empresas não tenham dúvidas que têm que avançar rapidamente e que muitas das vezes poderão ter até aqui resultados satisfatórios, mesmo a nível de custos. Por outro lado, também, a própria sociedade vai exigir que as empresas sejam neutrais carbonicamente, e com as novas diretivas relativamente ao greenwashing, é muito importante perceber que publicidade é que se faz, o que é que se quer publicitar em relação a este tema. Portanto, temos aqui as metas e as prioridades, quer do planeta, quer a área da banca, quer a parte comercial, quer a própria sociedade. E pus aqui um slide relativamente rápido, relativamente a esta parte do cálculo das emissões de gás de efeito de estufa, que uma das possibilidades é o Greenhouse Gas Protocol, em que temos aqui 3 âmbitos, o âmbito 1, 2 e 3. O âmbito 1, e isto é importante porquê? Porque quando nós queremos fazer aqui o report, ou quando queremos nos comparar com alguma coisa, temos que ter aqui um referencial que seja fácil de identificar e de validar. Quando fazemos esta questão e o cálculo do âmbito 1 das emissões diretas, é muito aquilo da responsabilidade das empresas. Portanto, fundamentalmente, se vocês analisarem, estamos a falar da queima de combustíveis. Portanto, tudo que seja, novamente, o que estamos a falar de combustíveis fósseis, caldeira, ou o que é que seja, gerador de vapor, mas obviamente também a frota. Falou-se um bocado da questão da frota, portanto isto aqui entrará nas emissões da responsabilidade de uma empresa.
As emissões indiretas têm a ver com a energia que eu vou adquirir. Portanto, se eu tiver a adquirir energia elétrica, por exemplo, tenho que validar que tipo de emissões é que ela tem. Vamos já falar disso também. E as emissões de âmbito 3 indiretas é algo um pouco mais complexo, e que será necessário validar quais destes fatores ou deste tipo de intervenção será necessário ser feito em cada empresa. Basicamente, eu posso ter o cálculo das emissões ou o Greenhouse Gas Protocol para uma empresa ou para um grupo de empresas e definir qual é o âmbito, como posso ter também o cálculo das emissões através da avaliação, por exemplo, do ciclo de vida de um produto, porque quero saber o que é que aquele produto representa em termos também de cálculo de emissões. Isto cada vez é mais importante. Eu diria que o âmbito 1 e o âmbito 2 é fácil, no fundo, nós identificarmos e agirmos. O âmbito 3 pode ser muito mais complexo, mas vamos também caminhar para aí, e há muitas empresas que já estão a caminhar para aí, para que, no fundo, nós pensamos também aqui na parte da neutralidade carbónica da empresa e do país. Qual é o potencial dos gases de efeito de estufa em relação ao consumo de energia elétrica? Eu divido isto em 3 partes. Basicamente, quando há uma empresa qualquer que consome energia elétrica de um determinado fornecedor, esse fornecedor terá um mix em relação de fontes energéticas para produzir a sua energia elétrica e, portanto, tem, obviamente, um potencial de gás de efeito de estufa que normalmente é baixo. Eu digo que isto é baixo porque cada vez mais os fornecedores de energia elétrica têm fontes, obviamente, que não são renováveis, mas cada vez são mais renováveis. Há uma expectativa, eu pus aqui um período curto, não consigo dizer ao certo, mas entre 5 a 10 anos em que provavelmente cada vez mais todos os fornecedores vão ter aqui um avanço para a energia verde. Portanto, quando estamos a falar de consumo de energia elétrica, o potencial é relativamente baixo e eu diria que não é o principal problema, embora tenhamos que identificar medidas para baixar. Se eu tiver um consumo também da rede, mas que faça um contrato com alguém que me venda energia 100% verde, então eu não vou ter emissões e não tenho emissões no âmbito 1 e 2, e portanto nesse aspecto estamos a falar de zero. No entanto, se formos estudar o âmbito 3, e obviamente que depende onde é que vamos estar, já vão incluir as perdas no transporte da rede. Mas, portanto, aqui poderemos ter nulas ou muito baixas. Qual é o único senão? É que podemos estar aqui a falar de uma entidade que tem um contrato hoje com o comercializador 1, e no próximo ano ele decide aumentar 10% ou 20%, ou tem uma limitação nessa produção, e de repente a empresa que até estava a fazer um bom percurso pode ficar de repente novamente com o problema. Sem ser isso, é algo que as empresas podem e devem fazer, percebendo também qual é a diferença, obviamente, de custo entre um e outro. Se eu tiver fontes renováveis para autoconsumo no cliente, então eu não tenho qualquer potencial de gás de efeito de estufa e, portanto, estou a produzir energia elétrica sem emissões e, portanto, será sempre a prioridade, será este tipo de análise. Energia térmica. O que é que nós temos? Portanto, poderemos ter, através de combustíveis fósseis, nafta, gasóleo, gás propano natural, e aqui o potencial é muito elevado. E, portanto, eu diria que as empresas que têm consumo deste tipo de energias, não é, obviamente, para a cantina ou para meia dúzia de colaboradores tomarem banho no fim de algum processo fabril. Mas quem tem realmente consumos elevados nesta área tem que pensar seriamente o que é que deve fazer, e há muita coisa que já deve e que pode fazer, porque é o principal problema quando estamos a analisar esta questão das emissões. Poderei-se utilizar a energia elétrica, vamos falar disso também, para potenciar e para criar energia térmica, e então voltamos ao slide anterior, temos que ver quais são as várias hipóteses. E também tenho fontes renováveis para autoconsumo, onde consigo produzir a minha energia térmica e aí também deixo de ter qualquer tipo de
gás e efeito de estufa. Portanto, o ideal aqui será sempre, como podem ver, fontes renováveis, poder utilizar a energia elétrica também e olhar para esta questão das energias, dos combustíveis fósseis, para termos aqui algo que tem que ser um roteiro ou um roadmap para perceber o que é que se pode e que se deve fazer. Quais as opções técnicas para descarbonizar hoje? E quando ponho hoje, é importante que as empresas também percebam que há muita coisa que já se pode fazer. E pode-se fazer até com valores interessantes de payback. E, portanto, é importante começar a mexer nisto. Aquilo que nós trabalhamos normalmente tem a ver com 3 pilares distintos: a eficiência energética, a transição energética e energias renováveis. Em relação à eficiência energética, não há dúvida que deve ser a prioridade das empresas, porque será a única que vai reduzir consumo com as máquinas a funcionar. Portanto, não vale uma só desligar as máquinas e dizer que está mais eficiente. Portanto, com as máquinas a funcionar, termos aqui equipamentos mais eficientes, obviamente que será sempre o mais importante. Nós aqui em Portugal temos já um conjunto de largo de empresas que fazem auditorias, tendo em vista esta questão, porque estão acima dos 500 TEP de consumo anual, ou porque não são PMEs, muitas vezes certos grupos. Todavia, o potencial para reduzir os gases de efeito de estufa através da eficiência energética é baixo. E este último parágrafo eu gostei de chamar a atenção pelo seguinte: se a empresa tem condições financeiras e tem condições humanas para operacionalizar um conjunto de investimentos e acompanhar esses investimentos e estes projetos, perfeito. Agora, se tiver que escolher, e voltamos um bocadinho aos slides anteriores, portanto, se eu tenho que escolher algum tipo de investimento, porque obrigatoriamente eu tenho que baixar a minha pegada de carbono, por várias razões, porque é a banca que me está a pedir, ou tenho um cliente, ou quero responder a um caderno de encargos, muitas das vezes a eficiência energética vai-me trazer essa redução de consumo e de custos, que é importante, mas pode-me trazer uma redução muito pequena na questão dos gases de efeito de estufa. E, portanto, se por um lado é necessário fazer esta implementação, começa a chegar o momento de validar prioridades. E, portanto, nunca esquecer a eficiência energética, mas validar prioridades, porque as empresas não têm, normalmente, colaboradores a mais, e estamos sempre aqui a correr, portanto, ter aqui um projeto ou vários projetos que estejam tipificados em termos de prioridades é muito importante. O segundo pilar que trabalhamos muito é a transição energética. E, portanto, fundamentalmente é nós passarmos aqui consumos de energia fóssil para outro tipo de energia que não tenha estes problemas de emissões. Já se falou aqui, e, portanto, a eletrificação da frota automóvel é simples e rápida. E, portanto, neste momento, obviamente não vou estar aqui a discutir gostos, mas tudo que seja ligeiros é para ontem, tudo que seja mesmo comerciais, também existe muita coisa, e já se começa a ver aqui também a possibilidade de haver aqui pesados também. É óbvio que, por exemplo, aqui o hidrogênio poderá ter aqui um papel importante na parte dos pesados, e quando estamos a falar desta parte da frota automóvel, vamos ter seguramente vários tipos de situações, se calhar umas distintas das outras. Mas o mais importante é uma empresa que tem esta questão em mãos, validar e verificar quais são as várias opções, e pode ter, obviamente, carros na mesma combustão. Não pode, se calhar, ter só carros a combustão. Esta questão, por exemplo, muitas vezes dos carros híbridos, é interessante, mas tem que se validar efetivamente se aquilo está a funcionar bem ou não no modo elétrico, mas esta parte, eu diria, da frota é relativamente fácil. Outra área muito fácil, que é simples de implementar, tem a ver com a questão de eletrificar, no fundo, a produção de ar quente ou de aquecimento, por exemplo, de banhos de processo, em que normalmente consomem gás, é o normal que se encontra, e que facilmente, através da eletrificação, conseguimos eliminar esses consumos de uma maneira fácil também. Quando falamos de vapor, e há muita empresa que consome vapor, temos a possibilidade também de eletrificar, mas existem aqui algumas limitações, fundamentalmente dependendo do tipo de capacidade que se tem que implementar,
não por falta de equipamentos, mas muitas vezes por condições técnicas de fornecimento de energia elétrica também. Passando para as renováveis, aquilo que existe e que estamos a trabalhar muito também é na questão fotovoltaica, que felizmente neste momento, acho que a maior parte das empresas já conhece ou até já implementou, e portanto deve sim validar até ao máximo onde é que consegue fazer aqui essa intervenção. Estamos a trabalhar muito com a questão eólica, que já foi falada aqui, e eu gostaria de chamar a atenção que o eólico casa muito bem com o fotovoltaico. Portanto, uma tecnologia que trabalha à noite, no início da manhã e no fim do dia, coisa que o fotovoltaico não trabalha, que trabalha muito bem de novembro a fevereiro, que será quando o período fotovoltaico é muito menor em termos de produção também. E, portanto, temos aqui, eu diria, um casamento não é perfeito, também não há casamentos perfeitos, mas que se consegue ter aqui realmente uma intervenção muito interessante para as empresas. É óbvio que este tipo de intervenção tem lógica para empresas que consumam, eu diria, há 3 turnos, 2 turnos e se calhar mais um pouco, porque temos ali, se vocês pegarem numa empresa, e conhecem certamente empresas, por exemplo, que trabalham a 3 turnos, mesmo que consigam colocar o máximo de fotovoltaico, portanto que não haja ali qualquer problema em termos de espaço, se calhar vão ter uma autonomia de 25%, pronto, de energia elétrica. O resto continua a ir à rede. Portanto, toda esta parte do autoconsumo, primeiro fotovoltaico e o eólico, quando realmente temos aqui todo este espaço para o colocar e de licenciar, é muito interessante também. Não coloquei aqui, mas começa a ser muito importante, falamos à frente, tudo que seja baterias, porque podemos ter aqui um conjunto de intervenções que nos permite fazer uma gestão, incluindo também com a inteligência artificial, que já foi dito aqui pelo Ramon, mas que nos traz aqui um upgrade muito grande para este tipo de aproveitamento. Aqui estamos a falar de renováveis da parte elétrica. Na parte térmica, aquilo pelo menos que eu tento passar às empresas é quer a biomassa, quer o biogás. Portanto, a biomassa para a produção de vapor, desde que seja bem feita e pensada, não tem qualquer limitação. Obviamente tem que ter espaço, mas de resto, tecnicamente, não há qualquer limitação. O biogás é uma área que nós em Portugal estamos atrasados. Se olharmos aqui para a Espanha, não tem nada a ver, quer dizer, aquilo está ao rubro, e é possível termos também produção de biogás. Não estou a falar de biometano, que também é uma outra alternativa, mas mais centralizada, mas biogás em certos locais para produção e para queima direta deste gás e que não tem, obviamente, emissões. Portanto, eu diria que quando estamos a falar de uma indústria, e há indústrias e indústrias, obviamente, haverá umas mais complicadas, por exemplo, as cerâmicas, mas na maior parte delas, se olharmos bem para a eficiência energética, quer para esta transição, quer para as renováveis, conseguimos dar aqui um salto substancial na questão das emissões. Outras opções para descarbonizar. Pronto, temos aqui uma legislação já com mais ou menos 2 anos, que são as CER, as Comunidades de Energia Renovável. Nós neste momento temos perto de 18 CER que estamos a desenvolver. Felizmente eu acho que já passou aquele pior período que realmente nem a Direção-Geral de Energia sabia muito bem para onde é que íamos, a redes também não. Eu acho que neste momento está muito mais fácil e que de uma maneira muito simples, estamos a falar de um conjunto de entidades, CPEs, em que poderão ser 2 ou uma infinidade delas, em que uns podem produzir energia, outros podem consumir, uns podem produzir e consumir, e conseguimos de uma maneira simples que o vizinho do lado, que tem uma cobertura bestial, mas só precisa de 10%, o consumo dele é aquele, fica com aquilo desaproveitado, e o vizinho do outro lado tem um consumo enorme, mas que tem limitações ou de espaço, ou a cobertura não aguenta, ou até pode estar perfeito em termos de infraestrutura, mas que é insuficiente, consigam fazer aqui uma partilha entre eles. E isto basicamente não é passar cabos, isto no fundo é identificar, haverá uma entidade que faz a gestão do autoconsumo e, portanto, é mesmo fácil,
no papel, obviamente, mas desde que se queira aqui partilhar, conseguimos ter aqui um salto em frente e tudo que sejam proximidade de produção e de consumo consegue ser aqui grandes vantagens. Depois, o armazenamento de energia elétrica, conforme estava a dizer, é importante. Começa-se a ver aqui também uma diminuição, finalmente, do custo das próprias baterias também. E chama aqui a atenção, nós estamos a começar a trabalhar nisso também na parte das microgrids, que será, juntamente com a parte da inteligência artificial e toda a parte que possamos estar a pensar no consumo de energia, no custo da energia, muitas vezes que varia ou poderá variar à hora, naquilo que eu vou produzir com eólico, com fotovoltaico, poderá ser aqui um salto bastante grande em termos de gestão dinâmica destes consumos. Pus aqui a captação e armazenamento de CO2, que é algo que eu acredito que poderá no futuro também ter aqui alguma representatividade, mas para já, em termos de alguém que tenha um problema em mãos, não vai ter aqui nenhuma solução. Falou-se já também do hidrogênio verde. Obviamente que o hidrogênio verde vai trabalhar também e vai também ser implementado no gasoduto, com uma produção que existe agora centralizada de biometano. No entanto, em termos de autoconsumo, de realização, eu ter eletrolisadores para gerarem hidrogênio para aquele local, tenho grandes dúvidas por causa quer dos investimentos, quer do consumo brutal de energia elétrica que também tem, do consumo de água, poderá haver aqui limitações em certos locais. Agora, para a tal mistura que é necessária, ou que pode ser feita com o gás natural atual e que varia depois com o gasoduto de alta pressão ou de média pressão, vai dar aqui uma ajuda, mas parece-me que não será propriamente a nossa salvação. Caso prático aqui de uma indústria que tem a ver aqui em Águeda, que é Fimel. Fizemos lá uma auditoria energética onde houve aqui um conjunto de medidas que foram analisadas e implementadas, algo relativamente simples, que tem a ver com a iluminação por LED, que é algo fácil e que a maior parte das empresas já tem, mas muitas das vezes ouvimos sempre aquela coisa, a gente vai mudando aos poucos, mas às vezes é mais fácil fazer de uma vez só e fica tudo feito. A questão dos compressores de ar comprimido, que também muitas das vezes têm ali consumos de energia elétrica de 15 ou 20% às vezes do consumo total por um mais eficiente, e outras medidas que possam ser analisadas também. Relativamente à transição energética, implementou-se, está a funcionar perfeitamente uma bomba de calor de alta eficiência para a parte, portanto, tudo que seja bem o desencordoramento da pintura, e muitas vezes estamos a falar de uma área que é igual a muitas empresas que estão aqui. Em relação aos fornos e estufas, isto não foi implementado, mas será também com resistências elétricas e essa eletrificação. Portanto, estamos a falar aqui logo de uma diminuição drástica de consumos de gás, quer para o aquecimento de ar e quer para o aquecimento de água também. E estas intervenções, no fundo, são sempre uma hibridização de equipamentos. Ninguém retira o fornecimento de gás, ele mantém-se, até por causa de uma manutenção, quer que seja, ou até porque pode haver aqui amanhã uma necessidade qualquer de se conseguir ter aqui uma gestão, às vezes, de arranques ou o que seja. Portanto, mas é algo que é muito interessante e que funciona bastante bem. Relativamente às renováveis, fundamentalmente tem a ver com o que seja de fotovoltaicos e com várias versões, sabendo que se nós pegarmos nesta eletrificação, temos aqui uma vantagem porque deixamos de consumir gás, obviamente, mas vamos ter aqui a possibilidade de produzir energia elétrica através de fotovoltaico para essa eletrificação. Portanto, estamos a falar de um aumento também destas necessidades. Em termos de resumo, portanto, era aquilo que eu vos dizia no início, eu acho que as empresas que não têm, e sei que aqui a Bimota também ajuda nisso, têm que ter esta questão da pegada de carbono, portanto, para se perceber qual é o problema e as pessoas poderem se comparar e validar tudo direitinho a empresa e muitas das vezes as questões dos produtos. Deve existir diagnósticos energéticos em que, não sendo
obrigatórios em termos de auditorias que nos consigam identificar esta análise da redução das emissões. Portanto, isto é fundamental eu saber onde é que eu devo investir, quais são as reduções de energia, os custos, mas fundamentalmente estas reduções de emissão. Realizar investimentos nestas áreas técnicas com maior redução, portanto, as tais energias fósseis. E para isto, neste momento, reparem, há muitas opções. Portanto, o PRR de descarbonização da indústria, houve aqui uma ajuda brutal, espera-se que agora em 25 volte a surgir. Há financiamentos através de empresas como a nossa e outras, onde o cliente final não investe, partilha poupança. A banca tem áreas também para isto. E depois, para finalizar, no fundo, acompanhar a evolução tecnológica, porque se percebe que isto está a evoluir, eu diria, não é todos os dias, mas está a evoluir muito, para perceber que uma coisa que hoje provavelmente não tinha grande lógica, se calhar amanhã poderá vir a ter mais. E, fundamentalmente, será isto. O meu e-mail está no início, não está aqui no fim, e se houver aqui alguma dúvida, alguma questão, estou disponível. Obrigado. Se achou aí, está a ver. Desculpa. Obrigado, João. Nada. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta no chat ou no perguntas e respostas. Por acaso, João, tem uma pergunta aqui no perguntas e respostas do Paulo. Não sei se consegue ver, mas eu posso ler aqui também para todo mundo ver. Boa tarde, doutor João. Como é que é o desenvolvimento de baterias e armazenamento de energias está a progredir? E qual o nível de importância para a estabilização da energia renovável? Olha, aquilo que posso dizer é que daquilo que eu conheço, nós temos sempre aqui a expectativa. É assim, tecnologicamente não há dúvida nenhuma que as baterias estão perfeitamente já desenvolvidas, embora ouve-se sempre falar de tecnologias distintas. Aquilo que nós conhecemos é que começa a ter aqui valores muito interessantes a nível de custo, portanto começam a ter aqui custos mais interessantes também, e que, era aquilo que eu estava a dizer, neste momento aquilo que se vê é que a própria bateria poderá ser interessante não só para uma gestão de excesso de produção, que também existe muitas vezes, por exemplo, aos fins de semana nas empresas para armazenar, mas uma gestão, eu diria, dinâmica do que é que existe a nível do preço da energia à noite, de dia, etc. Falta-me só dizer aqui uma coisa que me esqueci, que é quando estamos a falar de eletrificação, e estamos a falar normalmente de potências elevadas, muitas das vezes as empresas não têm essa disponibilidade em termos de capacidade de potência. As baterias podem ser muito úteis aí também. Portanto, eu diria que a nível de baterias, cada vez mais, e não se tem que ter baterias gigantes, pode-se começar e validar isso. Mas quer para a ajuda na eletrificação, quer para a ajuda neste tal custo dinâmico que as pessoas vão ter da energia elétrica, metendo tudo ao barulho, serão cada vez mais interessantes e importantes. Agora, eu não conheço nenhum projeto que com fotovoltaico tenha um payback, imaginem, de 6 anos, que metendo as baterias ele passe para 6, não, vai sempre aumentar. Agora há uma expectativa que cada vez seja mais fácil e mais barato, e há estes investimentos a fundo perdido que o Estado poderá também ajudar. E obrigado. Acho que ficou claro. Se quem tiver mais dúvida pode enviar ou levantar a mão. E agora eu passaria a palavra para o Pedro Mesquita Gomes para fazer a apresentação sobre um caso de estudo. Boa tarde. Primeiro só, por favor, se estão a ver o ecrã. Sim, estamos bem. Sim, perfeito. Muito bem. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite ao Ramon e à Bimota. O meu nome é Pedro Mesquita Gomes, sou responsável do Departamento de Sustentabilidade da EcoInside e hoje quisemos trazer aqui no fundo não a tecnologia, mas a estratégia para descarbonizar. Eu diria que até bem antes de pensarmos na questão das tecnologias e sendo assim, porque é importante medir e definir antes até de podermos atuar. E para isso trouxemos um caso de estudo
que vou apresentar de seguida, mas primeiro e muito brevemente, permitam-me só apresentar a EcoInside. A EcoInside é uma empresa com 18 anos, é especializada em ecoeficiência e sustentabilidade e conta já com um vasto portfólio de clientes, entre autarquias, indústrias e empresas. Para além dos serviços de energia renovável, de eficiência energética, auditoria energética, temos também a parte da consultoria em sustentabilidade, com estes serviços que conseguem ver aqui no slide e que passo a apresentar muito brevemente. Em termos de relatórios de sustentabilidade, conseguimos guiar as empresas através de uma estratégia ambiental, social e de governança. A questão da pegada de carbono, que é, no fundo, o tema que nos traz aqui hoje. Conseguimos, no fundo, calcular isto a nível corporativo, a nível de produto e também para um evento. Depois, se quisermos ir um pouco ainda mais ao detalhe, fazer uma avaliação ciclo de vida de um produto de acordo com algumas diretrizes internacionalmente reconhecidas. Depois temos a capacidade de, no fundo, de acompanhar um processo de certificação, de nos adaptar àquilo que são os requisitos que as empresas devem seguir para obter essas certificações. A consultoria em agricultura sustentável, onde no fundo nos propomos olhar para um sistema agrário do ponto de vista holístico da sustentabilidade e, obviamente, definir uma estratégia de melhoria contínua. E depois, por fim, a parte que chamamos de investigação e desenvolvimento, onde no fundo tentamos desenvolver e até adaptar tecnologias ou serviços que correspondam às necessidades de cada empresa. Passaria a apresentar o caso de estudo, e aqui trouxemos uma empresa que eu diria que é conhecida vossa, dos associados da Abimota, que é a Miranda Irmão, que produz componentes para bicicletas. E, no fundo, aquilo que pretendemos trazer com esta partilha é, no fundo, cruzar aquilo que consideramos serem boas práticas quando falamos de estratégias para descarbonizar, nomeadamente no cálculo de uma pegada de carbono, e como é que esta estratégia se efetivou no caso da Miranda Irmão. Este projeto com a Miranda começou com um desafio, lançado pela empresa EcoInside, que no fundo foi-nos feito um ponto de situação, onde já existia um relatório de sustentabilidade elaborado e também uma pegada de carbono para o Scope 1 e 2. E também nos foi apresentado um objetivo, que seria ter aqui uma perspectiva global e o mais aproximada possível das emissões da atividade da empresa. Portanto, aquilo que em conjunto chegamos e aquilo que foi a solução que propusemos à Miranda foi: ok, vamos então fazer o recálculo desta pegada de carbono, já tinha sido feito anteriormente, mas desta feita, considerando aqui o Scope 3, que sabemos que é, digamos, o scope, o âmbito mais complexo de calcular e também de obter dados, para que desta forma a Miranda consiga ter, no fundo, uma perspectiva direta, mas também indireta daquilo que é o impacto da sua atividade. E, mediante esta solução proposta, começamos no fundo, a delinear aquilo que seria o processo que depois levamos avante. Esse processo foi formado por 4 grandes etapas, e são estas etapas que, no fundo, eu vou apresentar individualmente de seguida, sendo que falamos da parte do diagnóstico, o estabelecimento de fronteiras, a recolha e o tratamento dos dados, que depois nos levou aos resultados, que também terei a oportunidade de partilhar, e por fim, com base nestes resultados, foi-nos possível também elaborar uma estratégia de redução de emissões. Em relação ao diagnóstico, no fundo, aquilo que costumamos chamar o diagnóstico é quase um ponto zero, uma vez que nesta fase não há, no fundo, uma progressão visível, mas, no entanto, esta é uma etapa muito útil e que ajuda, no fundo, a ter um panorama geral da empresa que estamos a estudar e também da sua atividade, que é, no fundo, aquilo que queremos avaliar. E também nos ajuda aqui a definir uma estratégia de atuação para que o projeto seja eficaz. Geralmente, este diagnóstico é realizado através de uma série de questões. Tem alguns exemplos assinalados aqui no fundo do slide. E essas questões estão normalmente distribuídas por 3 tópicos. Primeiro, uma caracterização geral da empresa. Depois, uma caracterização da sua unidade ou unidades. E depois,
e muito importante, qual é o âmbito do projeto, quais são os objetivos para o projeto. Depois, eu pegaria só aqui, se calhar, no exemplo da última questão, que nos diz perceber qual é que é o âmbito da abrangência, neste caso da pegada de carbono, ou seja, quais são as fronteiras que precisamos estabelecer para fazer o cálculo da pegada de carbono. E eu aqui destacaria o foco que deve existir no estabelecimento dessas fronteiras, ou seja, esta é uma etapa essencial naquilo que, por um lado, que a empresa pretende comunicar, e por outro, aquilo que está alinhado com aquilo que são as características da sua atividade. Bom, sabemos que existe um elevado número de categorias a reportar, e aqui já nem falo de Scope 1 e Scope 2, mas daquilo que é o Scope 3, e que geralmente as empresas têm que ser muito criteriosas em perceber aquilo que é, no fundo, eu vou dizer material para uma empresa reportar e aquilo que também consegue reportar. E geralmente, para fazermos este estabelecimento de fronteiras, conseguimos aqui, através de duas questões, fazer um bocado esse filtro. No fundo, perceber primeiro qual é a relevância das categorias para a empresa, e temos aqui alguns exemplos, aliás, os exemplos todos das categorias de Scope 3 que uma empresa pode reportar. Portanto, aqui, através da resposta a esta questão, conseguimos, eu diria, de certa forma, eliminar algumas categorias que, e aqui quando falamos em relevância, eu quero dizer que a empresa tem minimamente um impacto significativo nessa categoria, porque pode até nem ser não aplicável ou pode o impacto ser muito pouco significativo e aí poderá não fazer sentido também reportar. E depois, sendo essa categoria, ou tendo essa categoria relevância para a empresa, temos que fazer outra questão, que é, nessa categoria já existem mecanismos definidos para a recolha de dados ou vão ser necessários ser implementados os mecanismos? Bom, se já existem mecanismos implementados, muito bem, conseguimos iniciar esse processo e fazer a recolha de dados para reportar a categoria. No caso de não existir, é uma opção de, no fundo, conseguirmos aqui enquadrar aquilo que é, digamos, o timing que está definido para o projeto e perceber se nesse timing que temos para o projeto é possível estabelecer esse mecanismo e recolher os dados, ou se poderá, por exemplo, ser até uma sugestão de melhoria para futuros cálculos da pegada de carbono. No caso da Miranda, aquilo que fizemos foi, obviamente, identificar a partir de algumas categorias que percebemos que não iam ser aplicáveis, como, por exemplo, o aluguer de espaços upstream, e que por essa razão não fazia sentido reportar. Depois, naquelas em que existia dúvida, cruzamos aquilo que era a informação que tínhamos, que foi obtida através do diagnóstico, com a resposta a estas duas questões que mencionei agora. Através deste processo, conseguimos então chegar às categorias que depois foram reportadas na pegada de carbono. Após o estabelecimento de fronteiras, iniciamos então uma parte essencial também do processo, que é a recolha e tratamento de dados. Durante a recolha, assinalar aqui que é sempre importante definir, digamos, uma estratégia conjunta e que seja também confortável para ambas as partes. O objetivo aqui é que haja mecanismos simplificados, mas nós gostamos sempre de destacar aquilo que nós também implementamos com os nossos clientes, que é a proximidade. Nós achamos que esta é uma peça-chave durante um processo de recolha de dados, uma vez que tentamos sempre integrar e envolver as pessoas que podem ser ou que são essenciais neste processo, porque à partida essas pessoas estarão sentir-se-ão muito mais envolvidas e também estarão mais predispostas a contribuir para o processo. Outra coisa importante de assinalar é a questão da documentação da informação. Durante esta fase é importante que toda a informação, todos os dados recolhidos sejam documentados, porque este mecanismo vai ser importante, quer a empresa, após o cálculo da pegada, queira verificar externamente, portanto, será alvo, diria, de uma auditoria e, portanto, terá que apresentar as evidências daqueles dados. E depois também, caso a empresa queira fazer futuramente, e deverá fazê-lo, uma atualização da pegada, ser muito mais fácil ter já os mecanismos implementados e conseguir atualizar a informação. No caso da Miranda, aquilo que fizemos foi no fundo, definir aqui um plano de responsabilidades
e também de deadlines, que é sempre importante, com os vários elementos que estariam mais diretamente ligados aqui a este projeto. E depois fomos marcando sequencialmente reuniões individuais de contextualização sobre o projeto, sobre qual era o objetivo da recolha daquela informação e daquilo que era o esperado por parte de cada elemento que contactamos. Relativamente à parte do tratamento dos dados e digamos, da normalização, esta é uma fase também essencial, porque para além de termos que tratar os dados que foram recolhidos, aquilo que experienciamos muitas vezes é que existe a falta de fatores de emissão de forma direta, ou seja, e aqui falo sobretudo da parte da cadeia de fornecedores. Sabemos que é difícil, sobretudo quando estamos a lidar com pequenas, médias empresas, que existam já estes processos implementados e que essas empresas consigam fornecer os fatores de emissão da sua atividade. E, portanto, é aqui que entram geralmente os softwares e também as bases de dados, para que de certa forma consigamos complementar essa informação. Aqui, obviamente, falamos sempre de bases de dados que sejam credíveis e que sejam também acreditadas. No caso da Miranda, tentamos, sempre que possível, obter de forma direta aquilo que eram os fatores de emissão da atividade, por exemplo, dos seus fornecedores. Nem sempre foi possível, e quando assim não foi, recorremos então às bases de dados, como tem aqui alguns exemplos no slide, por exemplo, o EcoEvent, que é a maior ou das maiores bases de dados quando estamos a falar de pegada de carbono e avaliação de ciclo de vida, a Agência Portuguesa do Ambiente, ou mesmo o EPD, que nos dá fatores de emissão específicos por produto e que foram também essenciais neste processo. Findas estas 3 primeiras fases, conseguimos então, e após, digamos, o tratamento dos dados, conseguimos chegar àquilo que foram os resultados da pegada de carbono corporativa da Miranda. E aqui eu passaria a apresentar muito brevemente aquilo que foram os resultados, para depois podermos, se calhar, perder um pouco mais de tempo na parte da estratégia, que é realmente aquilo que, neste caso, também nos trouxe aqui. Em relação aos resultados, e eu diria que aqui a Miranda não foi exceção, a verdade é que aquilo que assistimos quando analisamos diferentes pegadas de carbono calculadas, e que também já foi um assunto aqui abordado, é que o Scope 3 tem um peso enorme em relação aos outros 2 scopes. E aqui aconteceu exatamente o mesmo. Podem ver que no Scope 1 a percentagem do total de emissões é 1,2%, e aqui eu diria que podemos destacar o peso também que a combustão estacionária tem. E aqui estamos a falar do abastecimento de gás propano que é necessário para alimentar o processo de produção da Miranda. Depois do Scope 2, consideramos emissões nulas pelo facto de esta empresa ter energia contratualizada da rede 100% renovável e, adicionalmente, por ter também uma central fotovoltaica que, de certa forma, também permite serem mais independentes energeticamente. E depois temos aqui o grande peso, que é o Scope 3, que representa 98,8% do total de emissões, e isto é muito devido à categoria da compra de bens e serviços. Estamos a falar aqui de uma indústria, estamos a falar de uma empresa que produz componentes de bicicletas e, portanto, tem muita necessidade de comprar matérias-primas, de comprar materiais para a produção. E depois estamos a falar também de transporte e distribuição a montante. E aqui falamos tanto dos materiais e das matérias que chegam até à fábrica da Miranda, como dos produtos que seguem para clientes, uma vez que estamos a falar aqui de serviços contratados de distribuição. Portanto, de uma forma geral, podemos fazer aqui uma grande diferença entre o Scope 1 e o Scope 3. E antes de avançar para a parte da estratégia, gostava só de reforçar aqui, quando estamos a falar dos resultados, uma coisa que é, eu diria, extremamente importante quando uma empresa quer comunicar os resultados da sua pegada de carbono. Obviamente, e é isso que também é aconselhado e é pedido, é que a empresa reporte, no fundo, os seus valores globais da pegada de carbono, mas que também o consiga fazer de forma, digamos, realista.
E aqui, quando falamos de realista, uma das coisas que é sempre aconselhável é que a empresa comunique também a sua pegada de carbono através de métricas. E métricas não são mais do que indicadores específicos, como podem ver alguns exemplos aqui no slide, da energia, do valor acrescentado bruto, ou então, digamos, das unidades produzidas, porque a verdade é que estes indicadores vão permitir, de certa forma, desconstruir aquilo que é o valor global de uma pegada de carbono e, de certa forma, vão, eu diria, acautelar o crescimento da empresa. Imaginemos, e eu diria que isso é o normal de acontecer, uma empresa está a crescer a sua atividade, quase que automaticamente as suas emissões vão aumentar, fruto da sua atividade diária, do aumento da frota, do aumento da produção, etc. Então, com a utilização de métricas, temos aqui uma percepção mais credível daquilo que é a eficiência da atividade, porque a empresa pode estar a conseguir produzir mais unidades, mas pode ter, por exemplo, mantido o nível de emissões de, digamos, toneladas de CO2 equivalente. Portanto, é sempre importante a empresa, para além de comunicar, digamos, a totalidade da sua pegada de carbono, conseguir também fazer uma análise crítica e, digamos, desconstruir este valor através destas métricas. Apresentados a parte dos resultados e abordada esta questão das métricas, gostava de falar da parte da estratégia de redução de emissões, que foi, no fundo, aquilo que, digamos, a conclusão a que chegamos após analisar os resultados e que apresentamos para a Miranda. Em relação a esta fase da estratégia, podemos ainda subdividir em duas fases, uma vez que antes de apresentarmos as medidas, é sempre essencial que consigamos fazer uma análise crítica aos resultados obtidos. E como ouviram, e já falei anteriormente, existe aqui, ou existiu neste caso, uma diferença muito significativa entre o Scope 1 e o Scope 3. E esta diferença pode representar, no fundo, uma vantagem, mas também um desafio para a mitigação das emissões. E quando falo em vantagem, falo porque estamos a falar aqui de emissões diretas do Scope 1, que ocupam apenas 1,2% do total de emissões. Isto significa que, por estas emissões serem baixas, é positivo e também é mais acessível a empresa controlar as fontes que estão a ser geradas e também implementar medidas que tenham uma consequência direta e que tenham, no fundo, melhorias tangíveis e que possam ser comunicadas pela empresa. E depois, quando falamos da parte do desafio, obviamente estamos a falar aqui do Scope 3. Já aqui foi abordado todos os desafios que existem para a recolha de informação, normalmente quando falamos de uma cadeia de valor. A verdade é que aqui, por ter este peso 98,8%, existe uma grande dependência das ações da cadeia de valor e é mais complexa a implementação de medidas com vista à redução da pegada. Porque, no fundo, o que é que queremos dizer aqui é que se a cadeia de valor não tiver também iniciativa e quiser ser mais eficiente nos seus processos, isso vai acabar por, de certa forma, prejudicar também a pegada de carbono da Miranda. Com base digamos, nesta análise crítica, conseguimos, e aqui trouxe 2 exemplos concretos de medidas que foram sugeridas na estratégia de redução de emissões, e começaria por apresentar o exemplo daquilo que foi uma medida sugerida para o Scope 1. Já vimos anteriormente que existia aqui uma elevada preponderância das emissões da combustão estacionária quando comparadas com as emissões de combustão móvel. E se seguíssemos aqui, no fundo, ou se implementássemos medidas apenas com base nos resultados, aquilo que queríamos obter, ou aquilo que queríamos sugerir era priorizar as emissões da combustão estacionária. Mas a verdade é que é aqui que devemos adaptar, no fundo, as medidas às características e dimensão de uma empresa. E aquilo que foi também a nossa percepção e conhecimento da atividade da Miranda, foi que conseguimos perceber que iria existir aqui uma elevada dificuldade e também complexidade em alterar, pelo menos nesta fase, todo o sistema de produção, porque, como disse anteriormente, este sistema é abastecido por gás propano e, por um lado, neste momento não existe uma solução viável para a alteração e depois estamos aqui também a falar de um elevado volume de investimento que a empresa teria que fazer nesta fase. Portanto, com base
nesta análise, tentámos adaptar aquilo que é a realidade e as características da empresa e, portanto, o nosso foco passou a ser virado para as emissões da combustão móvel. Dentro da combustão móvel, aquilo que identificamos foi que existiam aqui veículos que estão alocados ao transporte de mercadoria, que representam cerca de 34% do total das emissões de combustão móvel. E com base neste ponto crítico identificado, aquilo que sugerimos foi, progressivamente, a substituição da frota de veículos para a combustão fóssil para veículos elétricos. Obviamente, isto terá que ser uma substituição progressiva, acompanhar também o desenvolvimento ao nível da mobilidade elétrica e também temos que acautelar aquilo que serão as emissões originadas pelo fabrico destes veículos. Essas emissões seriam alocadas no Scope 3, digamos aqui na compra de bens de capital, mas seria um bem que a empresa utilizaria ao longo de anos consecutivos e as emissões, digamos, do seu fabrico acabariam por ser diluídas ao longo dos anos de utilização. Depois, relativamente ao Scope 3, vimos também que existe aqui uma elevada preponderância das emissões da compra de bens e serviços e também do transporte e distribuição upstream, quando comparadas com outras categorias. E uma vez mais, se delineássemos medidas com base nos resultados, iríamos ter que priorizar as emissões da compra de bens e serviços e também do transporte e distribuição. Mas a verdade é que, como já vimos também, existe pouca capacidade de intervenção quando estamos a falar destas duas categorias. Então, olhando para os dados, conseguimos, de certa forma, uma vez mais, adaptar à realidade da empresa e àquilo que foram os resultados e passamos a ter o foco nas emissões na compra de bens e serviços. Aqui conseguimos manter, e já vou explicar porquê. Passamos a olhar para as deslocações casa-trabalho dos colaboradores e também para o tratamento de resíduos efluentes. Obviamente, as deslocações casa-trabalho e o tratamento de resíduos efluentes têm um peso pouco significativo no global da pegada. No entanto, são duas categorias em que a empresa tem maior poder de intervenção e que mais facilmente conseguirá implementar medidas. O ponto crítico que quisemos trazer aqui foi, neste caso, a compra de produtos e materiais, que só dentro da categoria de bens e serviços representa 99%, e o restante 1% está relacionado com os serviços. E, portanto, sendo este um ponto crítico, e havendo aqui alguma possibilidade de intervenção por parte da empresa na sua cadeia de valor, aquilo que aconselhamos a Miranda foi, como uma meta intermédia, ou digamos um objetivo intermédio, construir uma base de dados dos fornecedores, relacionado, obviamente, dados, estamos aqui a falar de sustentabilidade, mas que esses dados tenham um foco nas emissões das atividades dessas empresas. Isto vai fazer com que, progressivamente, a Miranda vai ficar com esta informação da sua cadeia de fornecedores e que no futuro consiga ter, digamos, esta meta implementada e que a pegada de carbono seja, de facto, um critério de seleção dos fornecedores. Isto vai fazer com que haja aqui maior capacidade de intervenção e até que a Miranda tenha o poder de escolher entre um fornecedor que é mais poluente e outro menos poluente e, por consequência, fazer com que o seu Scope 3 seja reduzido. Pronto, estes foram dois exemplos que quisemos trazer, que de facto estavam no conjunto de medidas que apresentámos para a Miranda e diria como forma de finalizar, só partilhar também aquilo que foram os próximos passos que a Miranda definiu após o cálculo da pegada de carbono corporativa, que lhes permitiu e dar resposta ao objetivo inicial de ter uma perspectiva global daquilo que eram as emissões da sua atividade, mas quiseram ir um pouco mais ao detalhe e começar a perceber qual era o impacto em termos de emissões daquilo que são dois dos principais produtos produzidos. Estamos aqui a falar de um crenco e de uma roda dentada e por isso conseguimos uma vez mais adaptar este processo que apresentei anteriormente a produtos. Aqui estamos a falar então do crenco e da roda dentada e depois quiseram ainda ir mais ao detalhe e percebermos aqui, para além das emissões, perceber qual seria aqui o
digamos, o impacto em termos de consumo de recursos e também da toxicidade para a saúde humana, e estamos atualmente a elaborar uma avaliação ciclo de vida para este produto, o Crenco. Pronto, e finalizava assim a minha apresentação, agradecendo a todos pela vossa atenção, disponibilizando aqui também o site EcoInside e o meu contacto direto, caso haja interesse também em explorar estas questões da sustentabilidade, e dizer que nós também teríamos todo o gosto em poder ajudar. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Vou deixar aqui uma oportunidade para quem quiser fazer pergunta mais uma vez. Enquanto isso, vou agradecer mais uma vez a todos os oradores que estiveram cá, que puderam explicar um pouco melhor, mais a fundo, um pouco mais em especialista, digamos assim. Também relembro que daqui a um mês, exatamente, no dia 5 de dezembro, teremos o lançamento da nossa plataforma do projeto, né? Plataforma da descarbonização. Será presencial, será aqui na Bimota, mas divulgaremos mais tarde também, com todos os detalhes. Mas assim, quem já tiver aí, quiser ficar anotado, já deixa anotado. Agradecer mais uma vez a todos que participaram e espero que tenha sido relevante para todos, que possam ter tirado proveito, seja de uma ideia clara que já foi explicada aqui e que possa ser usada nas suas empresas, seja de uma ideia que foi explicada aqui que você pode tirar como princípio para uma nova ideia. E bem, é isso. Então, essa apresentação, a apresentação de todos vão ser unidas e partilhadas depois por e-mail para todos os participantes. E agradeço mais uma vez todos e desejo uma boa tarde. E assim encerro o webinar. Muito obrigado. Obrigado. Tarde. Obrigado a todos.